No meu tempo de criança, de Lindrina, esse casalzinho que me deixou muita lembrança. Lindrina e Lourenço, que ela me contava, os dois, não é? Muitas histórias, que uma delas me deixou muito impressionada, que foi a história, quando falavam sobre Lampião. Que gente ruim era aquela. Lampião e os cangaceiros dele, né, que invadiam terras e muitas vezes judiavam, não sei se matavam, mas judiavam muito com os donos da terra. Uma vez, Lampião e o cangaço dele obrigaram a uma mulher, dona da terra, e o marido olhando, né? Aí ela correr ao encontro de um pé de mandacaru e abraçar aquele pé de mandacaru cheio de espinho. Aí eu fiquei, isso me guardou na lembrança e agora é como um desabafo. Eu nunca tinha contado para ninguém e agora tive a oportunidade de gravar. Sim. E ela dizia também que Cício do Juazeiro, que ela chamava de padrinho, e eu também chamava de padrinho, idolatrando, que Jesus mesmo disse, a ninguém chameis pai, porque pai só um, o vosso pai que está no céu. E quem se chamar de pai, santo pai, santíssimo pai, está se fazendo de Deus. Mas como eu não sabia, então ele falar em Deus. Se quiser cortar, corte, mas é o meu jeito. Vamos. Eu ia falar de quê? Então, ela me contou uma vez que eu fiquei impressionada, e é como um tipo de alívio, que eu vou hoje, se Deus quiser, vou ver se me esqueço dessa história que me impressionou desde menina. Ela me dizia que Lampião era muito malvado, ele costumava invadir terras, né? Sim, e ela me contava também, tudo isso eu ficava nervosa, mesmo sendo criança. Ela me falava que ele era o padre Cício, ele tinha muita influência com os... Ele apoiava Lampião e o cangaço dele. E até ele tinha lá um esconderijo para Lampião, que só ele sabia. E também me lembro de um tempo que Padre Cício disse assim, dizia ao povo, falando no fim do mundo, né? 1000 anos passará e 2000 não chegará. Só que ele era um falso profeta, porque ele, em parte, ele não acertou. Porque desde muito antes que o anticristo já começou a invadir o mundo, né? Então eu sabia de muitas histórias, quando com o passar eu vou me lembrando e vou contando. Me lembro também de uma época que eu fui para Juazeiro com uma tia minha, por sinal, casada com o irmão de meu pai. E eu me lembro, posso falar o nome deles? Tia Osana, e o irmão do meu pai era Manuel, que por sinal era quem trabalhava com meu pai aqui em Jupi de ferreiro. Então ela me convidou, gostava muito de mim, me convidou, pediu a minha mãe. E eu fui passar 2 meses, uma temporada com ela, no Juazeiro. Aí como estava perto do dia comemorativo, né, que é para os incrédulos, antibíblicos, o dia de finados é um dia consagrado às almas, mas para Deus não tem isso. Quem morre e dorme aguarda o julgamento. Mas minha mãe não sabia disso. Aí disse, olha, neném, tu vai, e quando for
no dia 2 de novembro, aí eu vou te buscar. De fato, ela foi me buscar com uma irmã chamada Bebê, um pouquinho mais velha do que eu. Então eu passei 2 meses lá. E eu assistia muito, assim, minha tia ia, né, e eu ia juntos. E ela, eu me lembro que tinha, assim, estava em construção aquele templo de Francisco, né, que chamam de São Francisco. Aí ela me disse, olha, neném, aquilo ali é o passeio das almas. E eu tinha muito medo de alma. Depois, muito embora eu já rezava para elas. Aí ela dizia assim, aquilo ali é o passeio das almas. Era o nome do passeio. Era como um tipo de ponte, né? Assim, alta, para chegar até lá, um certo lugar. Aí tudo isso eu sei que eu impressionei. Mas aí quando foi no dia, minha mãe foi me buscar e passamos lá o dia de finado, nós fomos lá no cemitério, onde tinha a cova de Cícero do Juazeiro, e por sinal era vizinho àquele templo da Senhora das Dores, que tem o coração espadoado. Tudo aquilo era tristeza para mim. Aí minha mãe disse, aí nós fomos assim lá mesmo, minha mãe comprou um terço para minha irmã e comprou um rosário para mim, que eu era já muito devota das almas e da Senhora do Carmo. Aí ela disse assim, olha, neném, eu vou botar esse rosário em cima da cova de Padrinho Cícero, que ela, como minha mãe chamava, e ele vai ficar bento, que só em colocar lá em cima, como que ele era um santo, sabe? Ele vai ficar bento. E eu acreditava. Aí assim foi feito. Aí já botou o rosário no meu pescoço. Aí eu fiquei, combinava com minha irmã, já depois que nós chegamos aqui em Jupi, se nós viemos de Pau de Arara. E quem nos trouxe, quem foi levar minha mãe, minha irmã e as demais pessoas, né, foi seu João Guirra, no caminhão dele. E eu vim também nele. Aí, por sinal, ainda me lembro que Hélio, sobrinho de seu João Guirra, ele deixou cair um pente. Ele ia em cima, né? Também, lá naquele gradeado do caminhão. Aí ele ia ali, aí deixou cair um pente. Aí ele batia assim na porta. Tio, pare aí que eu vou buscar meu pente. Aí todo mundo ficou ignorando. O pente não vale nada. Mas o menino era pequeno, acho que ele tinha uns 10 anos. Aí interrompeu o tio e ele parou. Tudo isso eu achava interessante e guardei na memória. Eu nem relembrei a ele, viu? Aí eu não me esqueci. Aí sei que eu vim embora com minha mãe. Antes disso eu me lembro que meu tio, ele fabricava espingarda. Ele e meu primo José do Ferreiro, que hoje é vivo, graças a Deus. Meu tio, Deus já tirou desse mundo, né? Que Osana também. E foi assim o tempo que eu passei lá. Por hora, dá uma paradinha para mim. Sim, e ainda me lembro que minha mãe tinha uns parentes em Gazeira, lá perto de Juazeiro. Aí nós fomos, passamos um dia lá, desculpe, era na casa da prima de mãe, que se chamava Lourdes. Então ela deu informação que o tio de mãe, que mãe passou uns anos lá na casa dele, foi praticamente criada por eles, Joaquim Curtidor, que por sinal tinha 2 filhas, assim, eram 3 filhas, e as 3 tiveram, e mãe não teve, sarampo, mas as 3 filhas dele tiveram sarampo e ficaram cegas.
2 faleceram, uma faleceu e 2 se criaram, era da idade de mãe. Aí eu sei que nós fomos lá, né? Fomos para o sítio de Joaquim Curtidor, era bem distante, nós fomos de táxi. E lá minha mãe mostrava, tinha ainda essas 2 primas, que uma delas era, uma prestava atenção a gente e a outra era trabalhando na cozinha. Aí eu dizia, mãe, como é que elas andam assim e entram numa porta e noutra? Mãe disse que elas foram criadas aqui. Aí por isso que elas tinham acesso assim a todos os ambientes e passava sem dificuldade, porque quando deu esse sarampo, pelo que mãe me falava, ela devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Aí sei que nos relembramos de tudo isso, foi bom minha mãe ir. E depois nós voltamos a pé. Não era tão longe, mas nós voltamos a pé. Agora era muito mato, era tudo fechado, mas era mato. E era uma seca muito grande lá naquele tempo. Naquela época, né? Aí sei que tudo isso me traz saudade. Minha mãe sentiu muito prazer, porque ainda viu o tio dela com vida, não é? Minha mãe foi criada lá, minha mãe contava. Aí teve uma época que ela quebrava pedra. Tá? Parece que era a profissão dele. Era quebrar pedra, devia ser para alguma... Como é aquelas coisas que faz construção. Aí, Calçamento, né? Essas coisas, né? acho que sim. Aí voltamos para Jupi. Aí eu sei que eu trouxe esse rosário no pescoço. E com o tempo eu comecei a sentir medo das almas. A mãe dizia assim, olha neném, tu reza para as almas, santa bendita, as almas esquecidas, as almas vaqueiras, as que andam vagando pelo mundo. E eu rezava, aí eu e minha irmã. E a gente começava a rezar, mas na palavra de Deus ele diz que não se pode repetir, para não fazer como os hipócritas, né? E reza com repetições, mas não agrada a Deus. Eu vim saber depois que eu hoje sou bíblica. Graças a Deus, eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Vamos subir. Pensar. Então, chegando aqui, aí voltamos à mesma vida de antes. Eu carregando água na cabeça, já estava carregando lata d'água. Aí eu continuei fazendo a mesma coisa, ajudando Lindrina. Nessa época ela já não ia buscar tanta água porque eu já abastecia a casa dela e a nossa. Graças a Deus, não é? Interessante. Eu me lembro, eu tinha o totozinho, mas eu tinha o totó tão duro que eu levava a lata d'água na cabeça e andava ligeiro. E eu não derrubava a lata nem segurava nela. Minha mãe se admirava. Eu equilibrava a lata, acho que eu não tinha 12 anos ainda. E com 12 anos nós fomos morar em Santos. Né? Fica para contar depois. Sim, e continuando. Sim, voltando ainda para Olindrina, eu me recordo quando Dona Priscila, a mãe de Severina Bezerra, morreu. Severina Bezerra, aqui todo mundo a conhece como a esposa de Adalberto Teixeira Lima. Então, Dona Gracinda, casada com Pedro Zacarias, foi morar na casa de Dona Priscila. E depois eu fiquei sabendo que Dona Priscila, com vida, tinha doado a casa à Dona Gracinda. Ainda hoje, por sinal, Lourdes, uma filha dela, tinha Luísa e tinha Lourdes. E Luísa morreu primeiro, mas Lourdes, graças a Deus, ainda é viva. E Lourdes ficou morando na casa. E depois ela ficou morando, até hoje ela mora com Severina.
E Dona Gracinda fazia doces. Gostava muito de fazer cocada. Cada história antiga gostosa de ouvir. Ou a gente chamava de japonês, e como eram gostosos os doces dela. Então ela, não só era por ter muito açúcar em casa, é porque ela era muito boa, coração muito bom, e ajudava, dava o açúcar. Eu sabia de tudo isso, que eu vivia na casa de Olindrana, praticamente eu vivia lá, e eles me contavam, gostavam muito de conversar comigo. Aí Dona Gracinda passou a ajudar aquele casalzinho de velhos com o açúcar. E seu Eloy e Dona Irene, né? Tinha Irene, que eu chamava de madrinha, Irene, Irenise, tinha Socorro, a gente chamava Cocoio, tinha, esqueci o nome da menina, Zequinha, que era o mais velho, filho de seu Eloy. E tinha Heloísa Antônio, que Heloísa Antônio e Suzane Meire, quando nasceram, então Dona Irene, aí pediu à mãe, se a mãe deixava eu ficar na casa dela cuidando dos dois meninos. Tinha uma que era de braço, Suzane Meire, parece que já era grandinha, e a Luiz Antônio era mais novo, aí era de braço. Aí eu fiquei lá cuidando deles, assim que eu estudava, ia para o roçado. Eu não sei como meu tempo rendia tanto. Eu sei que nas horinhas de folga eu ia para lá e cuidava daquelas duas crianças. E tinha, essas meninas, tinha uma Ana Maria também, que era a caçula, que nasceu depois de Coinha, né? Maria de Socorro. Aí depois veio a Luiz Antônio, não, Suzane Meire primeiro, depois a Luiz Antônio. E eu gostava muito deles. Aí seu Eloy, eu fiquei sabendo que seu Eloy assumiu com o restante da despesa de seu Lourenço. Então quer dizer que éramos vizinhos bons, graças a Deus. Eu sei que mãe ajudava também em alguma coisa, né? Achei pelo menos mãe tinha o cuidado de sempre ir na casa dela, eu que ajudava carregando água, tudo isso que eu penso hoje, meu Deus, como Deus já me fez assim de criança com um coração tão bom, não é? Para ajudar, sempre gostei, graças a Deus. Sim, aí me lembro também de um caso muito, foi triste, mas graças a Deus, pensando bem, foi um livramento muito grande de Deus. Aquele casal morava numa casinha de taipa, bonitinha aí na praça, bem feitinha, daquelas casas que tem portas divididas, né? Janela e a porta dividida, a de baixo e a de cima, como era na minha casa. Então, quando foi um dia, porque aqui não tinha praça, como tem hoje. Tinha assim o quadro da rua, mas era vago. Me lembro que tinha um tipo de calçada grande, que chamava-se de palanque, onde eu fiz parte por 2 vezes de dramas e de pastoril. Aí, se não me engano, era pelo Natal. Era numa época festiva, que Dona Maria de Manuel Sabino tinha uma filha chamada Iraildes. Então, ela pediu à mãe, lógico, né? E mãe consentiu e eu fiz parte desses 2. Eram brincadeiras, antes mais de brincadeiras. E eu ainda me lembro até do que eu falava, mas vou deixar para outra ocasião. Eu declamava e tudo, e as cantigas também do pastoril. Então, eu me lembro que uma noite um caminhão desceu sem freio. Esse caminhão estava carregado de sacos de milho. E ele desceu ali à esquina de ser o seu Antônio, pai de Luizinha, Antônio Braga. Ele morava ali na esquina, onde hoje é o banco,
o banco, como é que chama com aquele banco, meu Deus? Banco da Casa Verde, que já pertenceu depois a seu Augusto Ferreira. Então o caminhão veio de lá descontrolado e bateu no meio da rua. Tinha ainda um coqueiro e tinha um pedaço de outro coqueiro. E minha mãe dizia, ali era a igreja, que não era igreja, mas era um templo de idolatria, de Senhora do Rosário, que era ali no meio da rua. Eu alcancei um pedaço do coqueiro, que eram dois, e alcancei ainda um dos coqueiros completo, né, vivo. Aí, nessa noite, o caminhão veio desgovernado e bateu no pé de coqueiro, até quebrou. E um pneu, sei que saiu embolando, rodando, né? E entrou na casa de seu Lourenço, que a porta era dividida, como eu já falei, e ele bateu na porta de baixo, sem dúvida tinha uma tramela, e bateu na porta como casa de taipa. Deus, primeiramente, foi um livramento de Deus. O pneu, muito grande, né? Bateu na porta, arrebentou, né? Quebrou a porta, lógico, e rodou ali mesmo e caiu na sala. E não bateu no quarto. O quarto deles era de lá, eles estavam dormindo. Casalzinho de velho. E seu Eloy passando por lá, né? Claro que morava ali pertinho, morava na esquina, onde hoje é uma casa de negócio. Se não me engano, pertence a PS Móvel, não é isso? Parece que é. Então, seu Eloy, que era o dono, trabalhava lá no motor de energia elétrica. O motor era motor a óleo. Então, lá de casa nós ouvimos. Ele falando bem alto, porque ficou todo mundo agoniado, mãe já estava acordada, eu dormia com mãe na mesma cama. Aí mãe dizia, aí seu Eloy gritava, seu Lourenço, olhe, o senhor não acordou ainda? Um caminhão virou, contar a história toda, um caminhão virou ali no meio da rua, aí nós antes de vermos já ficamos sabendo. Um caminhão carregado de milho virou ali no meio da rua, não matou ninguém. Já para todo mundo que ouvisse ficasse aliviado. E quebrou 2 coqueiros e o pneu saiu desgovernado, embolando e entrou aqui na sua casa. E o pneu, acho que rodou tanto que caiu e não fez mal a ninguém. Mas vocês estão acordados? Aí nós já ficamos dando graças a Deus, né? Mas também ninguém sabe o resultado. Mas em tudo que ele disse isso, já foi um sossego para nós. Aí sei que ouvimos, passamos do jeito que eu gostava daquele casalzinho de velho. Olha, foi um livramento de Deus. Aí corremos logo para olhar, aí eles estavam dormindo mesmo. Foi preciso bater na porta do quarto, já podia entrar, né? Aí bateram na porta, eu fiquei do lado de fora, lógico. Aí, nem me lembro quem foi essa pessoa que entrou. Na ocasião aparece muita gente. Aí sei que o casalzinho de velhos, aí nessa hora eles acordaram já assombrados, né? Nunca tinha acontecido isso, gente batendo na porta do quarto deles. Mas não eram surdos, não. Que coisa, né? Sono profundo, né? É. Aí sei que, graças a Deus, estavam vivos. Então, eu me lembro também que eles tinham... Ela me falava em 2 filhos. Um que era um chamado José, que morava no Recife. E ela falava uma época que ele tinha ido lá, mas eu não me lembro desse tempo. Creio que nós ainda não morávamos naquela casa. E tinha um que nós também não conhecemos, eu digo nós,
eu e minha casa, né? Minha mãe, que era muito chegada a eles. Aí tinha um aleijadinho. Eu sabia do nome dele, esqueci. Parece que ela chamava por um sobrenome. Lourinho. Mas eu não tenho certeza. Mas tenho a impressão que era assim um nome pequeno, com a letra L. Aí ele já tinha falecido. Aí ele não andava. Como que ele era só sentado em alguma coisa pelo chão, sabe? Parece que ele andava sentado. Eu já conheci, por sinal. Aqui na rua mesmo, em Jupi, tinha uma mulher que eu gostava muito dela, mas eu acho que ela era solteira, eu conversava com ele, ela nunca me falou que tinha família. Ela era também aleijadinha, um caso me lembrou outro, e ela andava sentada, ela era sentada como num pedaço de pneu, era de borracha. E andava assim também com um negócio assim, como que era de madeira. Eu que era menina, mas eu observava como que tinha alguma borracha também assim embaixo, e ela pegava assim, e ela sentadinha com as perninhas para trás. Oh, meu Deus! Mas não sentia dor, não. Aí eu gostava de ficar olhando para ela na dia de feira, porque ela vendia uma cestinha cheia de bonequinha. Cada bonequinha, agora a feiçõezinha a mesma, mas as roupinhas diferentes. Aquilo me atraía a atenção. Aí eu fazia tudo para comprar, mas a gente era tão pobrezinho, meu Deus, que não pegava em dinheiro. Aí eu me lembro dessa pessoa que saía assim, aí eu não perguntei à Olindina se ela era igual àquela velhinha, não aquela moça. Até me lembro também é um caso que eu vou contar agora aqui, medo no outro. Aí tinha essa Rita, chamava-se Rita, essa aleijadinha. Morou muito tempo aqui. Aí uma vez eu acompanhando ela, fui até a casa dela que morava ali no Cruzeiro, na Rua do Cruzeiro. Não é Will Smith. E ela. Sim. E ela, se eu entrei na casa dela, aí observando, ela fazia tudo na casa dela. Não tinha móveis. Eu também não cheguei a entrar no quarto dela, não sei se ela dormia em rede, eu não sei, não entrei lá, parece que tinha uma cortina de pano, acho que era assim. Mas na sala de janta, onde ela cozinhava, tinha uma trempe, mas chamava de trempe. Eram 3 pedras, uma assim e 2 assim, sei que se encontravam, não é? E ela tinha a lenha, alguém devia dar uma lenhazinha a ela. E eu me lembro que nesse dia que eu estava lá, eu acompanhando ela foi tirar feijão de corda do quintal. Você veja que é atenciosa, não era? Tinha um quintalzinho murado. Aí ela tirava feijão dali. Achei muito interessante. Cortando feijão de corda maduro, né? Aí debulhou e tudo, eu ajudei ela botou no fogo, fazendo tudo direitinho, tudo baixinho. O potinho lá no chão, também não perguntei quem botava água para ela. Tinha vizinha, né? Sempre tem vizinha boa. Aí sei que ela vivia, não sei de que ajuda ela vivia mais, né? Aí sei que um dia, um homem, eu ainda comprei uma bonequinha a ela, a mãe me deu dinheiro. Aí um dia ela me disse, eu li a carta. Cheguei na casa dela, aí ela mandou eu ler a carta, ela não sabia ler. Aí eu li a carta, esse homem dizendo assim, que ela não se preocupasse, que ele ia cuidar dela como uma filha, sabe? E tinha lá uma casinha para ela já pronta, ou ela ia morar na casa dele, como pai, cuidando de uma filha. Aí sei que depois ela desapareceu, acho que ele veio buscá-la, não soube mais do resultado. Foi algum dia que eu não fui na casa dela. Aí quando cheguei lá, até um dia eu fiquei admirada, a escora que ela usava, ela não fechava a porta de chave, porque a chave era alta, tinha um pau que ela fechava, sabe? Ela fechava, ela me mostrou. Como um tipo de um caibo que desce ali para aquela, como é que me chamava? Meu Deus, guarda, me chamava a guarda da porta.
Aí ela escorava ali de noite e dormia. Foi que, graças a Deus, ela viveu aqui muito bem e creio que a vizinhança devia ajudá-la. Mas eu tenho essa lembrança, aí eu faço a comparação, me lembrou, porque nunca perguntei a Olindrina, pelo menos assim, ou eu chamava madrinha Olindrina, olhe, será que ele andava assim, no assento, né? Como Rita, aquela que fazia boneca. Aí eu não me lembrei de perguntar a ela, não sei como era. Mas sei que quando nós chegamos lá, não chegamos a conhecer esse doente de Olindrina.